E muitas dessas crianças, assim como também o meu filho, utilizaram fórmulas especiais para crianças APLV. Eu amamentei o João Arthur de forma exclusiva até quase 6 meses ali, né? Aí começamos o processo de introdução alimentar, que deu tudo errado, porque eu também não fui bem instruída, fui instruída a fazer como era para ser feito em crianças não alérgicas e deu tudo errado com meu filho. Então, reforçando aqui para vocês, a introdução alimentar de criança APLV e com outras alergias não é igual, não é idêntica a uma criança não alérgica. Claro, existem as semelhanças ali, porque são crianças, primeiro contato com o alimento, tudo tem que fluir da melhor forma possível, da forma mais natural e nutritiva possível, mas tem diferenças cruciais. Então já fico alerta aqui para vocês, e tem aula aqui no meu canal também sobre isso. Sempre venho aqui para vocês também falar sobre o correto processo, né, o processo mais seguro da introdução alimentar nas crianças alérgicas, que também ensino e conduzo dentro do meu programa de acompanhamento. Mas fiz a dieta de restrição, tive que fazer todos os cuidados do dia a dia na medida que meu filho precisava, e aí, quando eu voltei a trabalhar e a ficar ali longas 8, quase 9 horas longe dele, tentei deixar leite, tentei extrair manualmente o meu leite, e gente, estresse, né, ele ia para uma creche, enfim, foi tanta coisa naquele processo, e eu acabei realmente não conseguindo, né, cada mulher, cada mãe, cada uma de nós sabe aí o nosso limite, o meu limite realmente tinha chegado. Tentei por semanas antes, né, extrair o leite, mas eu tentava a extração, não saía ali mais do que, muitas vezes eu ficava umas 2 horas tentando extrair, e aí saía nem uma mamadeira, né, nem um tanto que daria uma mamadeira para que eu desse o meu leite para ele. E aí nós tivemos que realmente entrar com a questão da fórmula. E quando eu entrei com a fórmula, né, passei pelo processo todo ali dentro do programa de alergia ao leite do SUS, consegui pegar a fórmula, entrar no programa no meu município. É um programa muito bem instalado. Eu sei que, infelizmente, não é a realidade de todos os municípios, apesar da lei ser federal e a criança APLV ter o direito de ter, né, receber a fórmula pelo SUS até os 2 anos de vida, até os 24 meses de vida. Mas eu sei que, infelizmente, alguns municípios, muitas de vocês têm que entrar de forma judicial, requerendo essa fórmula, mas é um direito do seu filho. E eu fui atrás dos meus direitos, e aqui na minha cidade, Belo Horizonte, o programa é belíssimo, super bem instalado, bem organizado. Porém, contudo, todavia, entretanto, passamos pela consulta com o médico e foi indicado um tipo de fórmula que o meu filho não tolerou, meu filho reagiu. Então, nesse momento, eu fui entender que não é só por ser uma fórmula hipoalergênica que a mesma fórmula vai ser benéfica, vai dar certo, não vai causar reações alérgicas ou efeitos adversos em todas as crianças APLV. Nós temos vários tipos de fórmulas, algumas inclusive com a proteína do leite da vaca. Aqui é a nossa mascotinha, né? Essa aqui é a minha vaca da APLV, minha mascotinha aqui, que é uma gracinha, mas o leitinho dela é bom para o filhote dela, muitas vezes não é para o nosso. Ela fica aqui do meu ladinho. E é só para descontrair um pouquinho, tá, gente? Que eu sei que é um assunto super sério, né? Passei isso na pele, assim como vocês. Mas temos algumas fórmulas que são à base do próprio leite de vaca, porém a proteína quebrada, algumas com açúcar, né, a lactose, algumas sem a lactose, lembrando a vocês que lactose é o açúcar do leite de mamíferos, inclusive do leite materno, tá? Então esse é um ponto importante aqui para sempre falar com vocês. Mas também nós temos indicações de um momento usar fórmula sem lactose, um momento já poder usar a fórmula com lactose com segurança. Tem hora que não é indicado usar nenhuma fórmula que tenha a proteína do leite de vaca, mesmo que bem quebrada, mesmo que essa fórmula seja bem tolerada pela maior parte das crianças APLV, vai ter um grupo de crianças ali que, dependendo da avaliação que a gente faça, e aí, gente, tem que ser realmente uma avaliação individualizada, pode ser que naquele momento a criança ainda não tolere esse tipo de fórmula, que é a fórmula mais difundida no mercado, que é com a proteína do leite de vaca extensamente hidrolisada, quer dizer, bem quebradinha. Porque o sistema imunológico, né, o sistema de defesa dos nossos filhos, que reage para mais do que o normal,
Então, ele vai para a guerra sem precisar ir para a guerra, né? Teria que combater ali vírus, bactérias, né? Alguns protozoários. Ele acaba confundindo por uma imaturidade e acaba fazendo guerra tentando expulsar a proteína de alimentos. E aí, por isso, naquele momento, algumas crianças ainda assim vão fazer reação alérgica com estas fórmulas, com a proteína extensamente hidrolisada. Então, a gente tem que prestar muita atenção se a criança está extremamente inflamada, né, principalmente se ela é muito novinha, se tem questões gastrointestinais muito proeminentes, eu tenho que tomar muito cuidado para de cara utilizar este tipo de fórmula. Então, é a primeira dica da aula de hoje. Tá? Cada caso deve ser analisado de forma individualizada, mas eu, dentro da minha conduta, dentro do acompanhamento dos meus pacientes, dentro das prescrições que eu faço de fórmula hipoalergênica, quando a criança utiliza fórmula, né? A maioria dos meus pacientes, realmente, eles permanecem em aleitamento materno, quando é uma vontade da mãe, quando é uma possibilidade para a família, a gente consegue trabalhar a dieta, os cuidados do dia a dia e manter a criança longe dos sintomas via leite materno. Mas quando é uma realidade já a fórmula, também dentro do meu programa, dentro do meu acompanhamento, vou orientar a melhor fórmula hipoalergênica para aquela criança PLV naquele momento do tratamento. E é isso que a gente precisa entender. E é isso que a maior parte dos profissionais nem sabe e não leva em conta. Que existe uma melhor fórmula, uma fórmula mais adequada para aquela criança alérgica naquele momento do tratamento. Então, eu, na minha conduta com os meus pacientes, eu sempre prezo pela segurança. Então, sempre, num primeiro momento, eu vou prezar pela fórmula mais segura, tendendo a evoluir essa fórmula, né, para fórmulas ali que às vezes já tem pedacinhos do leite, da proteína do leite de vaca, depois eu vou evoluir para uma que tenha lactose, e vou observando com segurança, aos poucos, para ver como aquela criança se comporta. Porque o meu principal objetivo, primeiro, gente, é fazer com que a criança fique longe dos sintomas, para que ela desinflame, para que ela fique bem, que ela fique longe dos sintomas gastrointestinais, respiratórios e de pele que ela apresenta. Né? Isso aí é principal para a gente. Então, eu sempre vou prezar pela segurança dos meus pacientes e depois, com calma, eu vou evoluindo a fórmula. Um outro tipo de fórmula relacionada a um tipo de sintoma que a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado é quando a criança apresenta vômitos a jato de difícil controle. Essa característica de vômitos a jato de difícil controle podem estar relacionadas tanto a uma reação IgE mediada, quando esse vômito ele é muito rápido e geralmente ele é único, pode ser volumoso e tudo mais, mas ele é único, é uma reação geralmente IgE mediada, ou quando é um vômito, né, que demora um pouquinho mais ali depois do contato com o leite de vaca, geralmente quando a fórmula é dada diretamente na criança, então a criança vai demorar às vezes ali 2, 3 horas para começar a vomitar, e a criança faz vários vômitos, e sai bastante volume de conteúdo que está ali dentro do estômago. Então, a fórmula, ou às vezes até o leite materno, misturado ali com o suco gástrico, né? As enzimas que estão ali no intestino, no estômago, perdão, que já começam a fazer a digestão, inclusive, da proteína. Então, essa criança ela vai vomitar várias vezes, e é com essa criança que a gente tem que ter um especial cuidado, porque esse tipo de sintoma pode estar ligado a FPAS. FPAS é uma sigla em inglês, Food Protein Induced Enterocolitis Syndrome, que traduzindo é a enterocolite induzida por proteína alimentar. É um tipo de reação alérgica, né, alergia a alimento, que é muito característica por esses vômitos a jato, FPAS aguda, podendo ou não, gente, vir depois também um quadro de diarreia, tá? Algumas crianças, quando essa proteína não é toda expulsa ali naqueles vômitos, quando chega realmente passar um pouquinho de proteína para o intestino, ainda gera esse sintoma, essa reação de diarreia depois de 5 a 6 horas depois ali do contato com a proteína, e aí a gente tem que ter uma especial atenção a um tipo de fórmula. Primeiro, claro, o leite de vaca, que é o mais responsável, o mais ligado a esse tipo de reação de FPAS, é o leite de vaca. Então, a gente vai ver se a criança está tolerando aquela fórmula tem proteína do leite de vaca, é uma proteína extensamente hidrolisada, a criança continua fazendo esse tipo de reação. Então, a gente precisa trocar por uma fórmula mais segura para a criança naquele momento, às vezes que não tenha proteína do leite de vaca nenhuma.
Só que tem um outro alimento envolvido nesse tipo de reação que a gente também tem que ficar bastante atento, que é o arroz. Nós temos fórmula hipoalergênica à base da proteína do arroz. Então, para esse tipo de criança, tem que ter uma especial atenção. E muitas vezes esse tipo de fórmula pode não ser a melhor fórmula para esse momento da criança. Então, fiquem atentos quanto a isso e sempre conversem, né, com um bom profissional de saúde que realmente entenda sobre alergia alimentar, que entenda sobre alimentos e que realmente entenda sobre fórmula. Não é qualquer fórmula para qualquer criança a pele ver de qualquer jeito. Isso está errado, né? Não é ficar fazendo testes sem raciocinar, sem realmente saber a composição de cada fórmula. Ah, porque a maioria das crianças APLV tolera essa fórmula e não faz nenhuma análise da criança, a quais alimentos ela reage, qual que é o momento dela do tratamento, o grau de sensibilidade dessa criança e o nível de segurança que a gente precisa dar para aquela criança e para aquela família, né, gente? Afinal de contas, são vidas que estão ali em jogo. Então, muito cuidado com esses profissionais que saem prescrevendo muito rapidamente, não analisam o quadro, não perguntam muito aí da história clínica e saem prescrevendo qualquer coisa. Já vi muitas reações acontecendo, infelizmente, dessa forma.